Oi pessoal, aqui é o Maf e hoje nós estamos aqui para mais um vídeo. E hoje eu vim trazer uma análise para vocês do canal do Sedimento. E essa análise que eu vou fazer vai ser desse vídeo dele. Sedimento versus Alan Becker, Office Animação Fanmade. Como nenhum youtuber analisou essa animação, eu decidi analisar para vocês. Mas então, bora pro vídeo. A animação começa quando o Detouzuan tava apanhando daqueles parasitas que o Dark Lord tinha criado. Então nós percebemos um Stickman laranja, mas ele não é o Decepticon. Então ele continuou observando a batalha do Detouzuan versus o vírus. E ele ficou impressionado com a força do Detouzuan. Mas depois dessa parte, o laranja ficou tão impressionado com a força do Detouzuan que o menino parou no tempo. Mas então depois ele voltou ao normal. Mas o vírus que estava no PC do Alan foi jogado pro computador do Sedimento. E ele ficou impressionado com isso. E ele caminha até chegar perto do vírus. E ele fica carregando o vírus. Ele decide jogar de novo o vírus no PC do Alan. Mas então apareceu uma mensagem de erro. E aqui fala que tá conectando. E o Stickman laranja fica meio que sem entender nada. Mas então a mensagem some. Tudo fica preto e o nosso Stickman laranja cai. Mas aqui a gente tem a Stick Gang no PC do Alan. E o Decepticon fica olhando pra mão do vermelho. Mas Spawn no esqueleto de repente derruba ele. Então o vermelho toca nas costas do esqueleto. E o esqueleto se vira pra ele. Mas então a Stick Gang percebe algo e ficam chocados. Percebendo aquele laranja que caiu do céu. E dá pra perceber que esse laranja é um gigante comparado aos nossos Stickmans, sendo o dobro do tamanho deles. Mas esse laranja levanta a cabeça e olha pro amarelo. O amarelo estende a mão para esse laranja se levantar. Realmente esse laranja é gigante. Então o amarelo estende a mão para eles se cumprimentarem. E esse laranja olha para trás e começa a caminhar. Então ele se encontra com o Decepticon e os dois se cumprimentam. Então o vermelho corre para cima deles. Depois vai o azul e o verde. Então esse laranja cumprimenta o azul e o vermelho. Mas ele fica olhando para o verde. O verde não entende muita coisa. Então esse laranja começa a ter alguns flashbacks desse verde atrapalhando os amigos dele. Mas não é o mesmo verde do Alan Becker. Então esse laranja bota a mão na cabeça. O verde não entende nada. Mas o verde só toma um soco na cara e voa para longe, tadinho. A Stick Gang fica chocado com isso. Então o vermelho decide abrir essa pasta do Windows. Esse laranja fica se aproximando lentamente do verde que não fez nada. O vermelho fica encarando eles de longe. E esse laranja fica segurando o verde pelo pescoço. Então o vermelho decide agir. Então o laranja olha para trás e percebe o vermelho ali parado. O vermelho saca uma espada de diamante. O laranja fica encarando ele e o vermelho fica encarando o laranja. Então o vermelho fica nessa posição de ataque. O laranja fica na posição de ataque. O vermelho tenta atacar o laranja, mas o laranja dá uma bicuda bem na cabeça do vermelho, fazendo o vermelho bater bem ali na pasta. Nós temos um corte e o verde é jogado junto com o vermelho. Nós aqui temos o resto da Stick Gang. Então o Decepticon decide abrir esse arquivo de vídeo. Então o laranja se encontra com o Decepticon. Então o amarelo fica balançando o azul, apontando para aquela direção. Então nós temos um flashback que foi bem dali que o Detouzuan saiu. Então aqui nós temos um corte, o Decepticon vai tentar dar um soco bem no laranja. Mas o laranja consegue segurar o Decepticon com facilidade. Então o azul chega bem onde o Detouzuan saiu. Então ele se abaixa e tenta remover esse negócio. Mas acontece uma explosão e ele é jogado para cima. Então o portal começa a se expandir. Nós percebemos duas figuras saindo rapidamente. O portão se fecha. O azul fica segurando o laranja. Então o laranja dá um soco bem ali. Ah, isso deve ter doído. Então o Decepticon olha para trás e fica impressionado. Nós percebemos uma batalha do Detouzuan com o Dark Lord. Mas o Dark Lord usa laser empurrando o Detouzuan para longe. E o Detouzuan cai bem nos braços do laranja. Então o Dark Lord fica se aproximando do Decepticon. Então fica dando um zoom no resto da Stick Gang. Então o laranja fica ajudando o Detouzuan. Então o laranja pergunta quem é aquele Stickman vermelho. Então o Detouzuan conta toda a história para eles. Onde no começo eram inimigos. Depois eles se aliaram para lutar contra o Alan Becker e fugir do PC dele. Então ele fala que teve uma briga com o Dark Lord. Eu sinto que isso aqui é referência a alguma coisa. Então o laranja entende tudo. Então o Detouzuan cai bem ali no chão, tadinho. Então o laranja olha pra cima. O Decepticon tá lutando contra o Dark Lord. Mas o Dark Lord usa uma esfera orbital de fogo, explodindo o Detouzuan. Então esse laranja fica meio indignado, eu acho. Então o resto da Stick Gang fica muito triste. O laranja decide fazer alguma coisa. Então o laranja de alguma forma consegue ficar atrás do Dark Lord sem o Dark Lord perceber ele. Então o laranja toca no ombro do Dark Lord, mas o Dark Lord pega ele e joga pra cima. Mas o laranja consegue pegar um impulso com a parede, mas o Dark Lord usa seu raio laser. Mas o Detouzuan ainda tá vivo. Então o laranja fica bem ali no chão. O Dark Lord decide se aproximar desse laranja. Eu acho aqui nesse momento que ele usa o laser dele, mas então ele ouve um tremor. Então o Dark Lord decide olhar pra trás, mas então começa a explodir nele. Um monte de explosão começa a jogar ele pra longe. E depois bem ali na tela do computador. Então a Stick Gang não parece entender muita coisa. Mas então o escudo consegue proteger todos. E o escudo começa a levar eles pro chão bem ali, onde o escudo deles começa a se desfazer. Então a gente
gente percebe um outro laranja com poderes. Meu Deus, já são 3 laranjas, eu vou ficar me confundindo. Então o Dark Lord tenta fugir, mas então ele fica tomando um monte de tapa. A gente percebe os outros amigos do laranja. Então esse amarelo vai voando até o Dechozuan. Então o Dechozuan começa a recuperar a vida graças a esse amarelo. Então o Dechozuan consegue se levantar. Então nós percebemos a Stick Gang junto com esses outros Stickmans versus o Dark Lord. Então o Dark Lord levanta o braço e aparece um vírus para proteger ele. Então os Stickmans que estavam na frente ficaram assustados. Então o laranja começou a se lembrar a coisa que o Dechozuan fez. Então a Stick Gang junto com esses Stickmans ficaram preparados. É bonitinho ver todos eles conseguindo se dar a mão. Mas então todos eles se fundem e viram roxo. E isso é mentira, eu testei a combinação de cores no Minecraft, não deu roxo não, deu uma cor maior esquisita. Então o roxo voa e consegue explodir o parasita, jogando ele pra cima. Depois explodindo de novo e jogando o vírus pra longe. O roxo fica encarando o parasita morto. Então o roxo usa o poder da telecinese e começa a puxar esses negócios. Finalizar esses parasitas do Dark Lord. E aqui nós temos mais um corte e aparece o Dechozuan. Mas então a fusão dos Stickmans acaba. Então o Dechozuan fica se aproximando do Dark Lord. Então o Dechozuan começa a criar um monte de raio em volta dele. E o Dark Lord fica olhando pra ele. Então o Dechozuan ainda continua carregando todo o seu poder. Então ele fica na posição de ataque e dá um super soco bem na cabeça do Dark Lord. E a tela ficando toda branca. E realmente ficou branco por muito tempo. Que a gente tem a Stick Gang junto com os outros Stickmans, onde eles estão bem no canal do sedimento. Então, todos os Stickmans fazem uma pose de saudação. Os outros Stickmans também fazem uma pose de saudação. Então o Dechozuan conseguiu abrir um portal para eles poderem voltar para casa. Então todos os Stickmans começaram a pular de volta. O Dechozuan decide ir com eles, dando um tchau para nós e pulando no portal. E assim essa animação fan-made acaba. Então aqui no final do vídeo eu vou dar minha opinião sobre essa animação fan-made. A animação é legalzinha, consegue te prender até o final, mas tem alguns problemas. Tipo em algumas partes que os personagens ficam muito tempo parados, olhando pro nada. Onde também a parte final, onde o Dechozuan ia matar o Dark Lord só ficou encarando ele, não tentou impedir nada. Também no começo da animação, o Dark Lord derrotou o Dechozuan muito fácil. Além que algumas partes da animação tem uns cortes meio duros assim, não é um corte fluido. Onde de repente um personagem aparece pra ajudar, mas depois some, e daí fica meio estranho. Onde também teve essa fusão aqui de todos os Stickmans, que deu a cor roxa. Onde não faz muito sentido, mas tudo bem. Minha nota pra essa animação eu vou dar um 7/10. Mas eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Agora eu vou fazer mais um vídeo ali pro canal. Tchau.